Pai do Senhor, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Quem achou, diz amém. Amém? Diz a palavra de Deus: por isso digo a vocês, não se preocupem com coisa alguma, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, nem quanto o que irão de vestir. Não é mais a vida do que o alimento, e não é mais o corpo do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Porque se preocupam com coisas que vão vestir. Observem como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, vos afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, ou que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. É um texto muito conhecido da igreja, mas Deus ele quer falar contigo nesta noite. E o tema é: busque primeiro o reino de Deus. Esse é o tema da reflexão de hoje. Busque primeiro o reino de Deus. Ora, irmãos, sabemos que no mundo que a gente vive, muitos se importam com muitas coisas, mas não com pessoas. Muitas vezes vivemos, irmãos, na busca incessante por coisas, por posições, por conquista. Vivemos de uma forma muito materialista, infelizmente. Esquecemos que somos seres espirituais e temos uma vida espiritual. Muitas vezes esquecemos e que existe uma vida espiritual e precisamos também investir nessa vida espiritual que temos. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, como o povo no deserto ouviu a voz de Deus e endureceu o coração. E como foi o fim deles? Não entraram no descanso do Senhor. Mas se você hoje ouvir a voz de Deus, creia que Deus ele está aqui falando através da sua santa palavra. Irmãos, o instinto natural do ser humano é querer sobreviver. A gente sabe disso. É nato do homem, portanto, busque o reino de Deus e a sua justiça. Porque no reino de Deus há vida, e vida com abundância. Então a primeira coisa que a gente pode destacar aqui nesse texto é: a ansiedade ela pode atrapalhar. A ansiedade pode atrapalhar muitas vezes o ser humano em várias coisas. Por quê? Porque muitas pessoas dizem: o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, preocupado com essas coisas normais da vida. Mas alguém disse: mas fulano está desempregado, fulano não trabalha, ou ganha pouco, ou está com dívida, ou está com problema, está crise no país, está crise. Todo ser humano que viveu na terra anterior a 2025 para trás passou por isso, por essas crises. E não estão vivos, nós não estamos aqui vivos. Você tem que crer mais em Deus.
confiar mais nele. Ora, a ansiedade ele pode atrapalhar também no que Deus diz. Muitas vezes, por ser ansioso, às vezes falta fé. E muitas vezes, Deus está dizendo que Ele é vida e Ele é maior que a vida. Ele falou aqui, não é o corpo maior que as vestes, não é mais a vida mais do que o alimento. E muitas vezes as pessoas esquecem que Deus está aqui. Deus está conosco. Ele não nos deixou. Aí continua. Muitas vezes a ansiedade ele pode atrapalhar as pessoas. Mas veja, Deus cuida dos pássaros. Cuidou dos pássaros e cuidará dos pássaros. Os pássaros não têm tutor. O tutor dos pássaros é Deus, meu irmão. Deus cuida do pássaro. No mundo inteiro existe pássaro. E no mundo inteiro quem cuida é Deus. Embora que tenha alguém que tenha algum pássaro em casa numa gaiola. Que são poucos, graças a Deus. Mas a maioria das pessoas não cuida dos pássaros. Quem cuida dos pássaros, que são milhões, é Deus. Deus cuida dele. E ele disse, vocês não valem mais do que os pássaros? E Deus não cuida deles? Se Deus cuida dos pássaros, Ele cuida de mim e de você também. Então a ansiedade muitas vezes pode atrapalhar nisso. Será que não valemos mais do que os pássaros? As preocupações nada pode fazer, não, nada pode acrescentar. As pessoas se preocupam tanto com a coisa que às vezes nem aconteceu. E fica ansioso. Aí sofre antes, durante e depois. E se essa sofrência resolvesse, amém. Mas você sofre e não resolve, às vezes piora. Você perde o intelecto de resolver porque está ansioso. Aí não pensa direito, termina não fazendo aquilo que era para fazer. E tem muitos exemplos na Bíblia desse jeito. Mas veja, você sabe, você conhece, a pessoa ser ansioso é ruim. A Bíblia diz que não andeis ansioso por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Porque a ansiedade atrapalha. Ah, mas é difícil. É, mas você pode orar. Nós temos uma arma. Nós temos a oração. Nós conhecemos Deus. Sabemos que Deus cuida dos pássaros. Deus cuida dos lírios, que ninguém cuida, quem cuida é Ele. E veja como são lindos, maravilhosos. Se Deus cuida dos pássaros, que muita gente nem liga, mata, tora, acabar com ele. Nem liga para eles. Deus cuida, imagine de mim e de você. Se Deus cuida dos lírios, que tem gente que toca fogo em floresta, toca fogo, brinca com... Está nem aí. Mas Deus cuida das florestas, dos lírios. E a Bíblia diz assim que nem Salomão, com toda a inteligência que ele tinha, que ele era o homem mais sábio que existiu, e o homem mais rico de sua época, nem ele se vestiu tão bonito como o lírio do campo. Porque Deus cuida do lírio e veste ele numa excelência. Se Deus faz isso com o lírio, quanto mais por mim e por você. Não andeis ansiosos não, porque a ansiedade atrapalha muito. Ah, mas eu sou ansioso. Você pode cuidar, você pode tratar. E uma das coisas que acaba com a ansiedade, você sabia que a leitura da palavra de Deus é uma das coisas, é uma arma contra a ansiedade, porque você começa a ler a palavra e a palavra começa a te ensinar o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus pode fazer. Aí você começa a ter fé e confiança, aí a ansiedade vai indo embora. Porque você vai ver que você tem um Deus que cuida. Um Deus que age e a ansiedade vai para fora. As pessoas ficam sem medo. Daniel foi para a cova do leão. Ele não orou, pode ver, ele não orou nada. Por quê? Porque ele sabia em quem cria. Deus livrou ele lá dentro. Os amigos de Daniel foram para a fornalha. Eles não oraram um pedacinho, não. Porque Deus cuidou deles. E eles foram para o fogo, jogaram ele no fogo. Eles não estavam nem aí se fosse morrer, porque eles sabiam que se morresse, estaria no céu. Que é melhor do que estar aqui. Isso é segurança. É pessoa que tem fé, que confia em Deus. Essas coisas não atrapalham a fé dele. Então, o problema, irmãos, muitas vezes é a falta de fé. Além da ansiedade, a falta de fé. Veja que Deus está falando aqui, Jesus está ensinando a igreja. Este povo, na época de Cristo, vivia como escravo de Roma. Roma dominava aquela... Todo mundo conhecido da época de Jesus, Roma dominava. E Jesus viveu
debaixo do poder do Império Romano. Mas mesmo assim, ele não estava preocupado. Ele pregou a palavra, ele ensinou a palavra, ele estava ensinando a igreja que não deveria estar ansioso por coisa alguma, não devia estar preocupado com o que vai comer, ou com o que vai vestir, ou se vai acontecer isso. Não, não se preocupe com nada, porque Deus, ele é o nosso provedor. Ele é aquele que cuida de nós. Se ele cuida dos pássaros, se ele cuida dos lírios, ele cuida de mim, de você. Se você crê, se você tem fé, Deus trabalha ao seu favor. Porque a fé move montanha, a fé traz à existência aquele que não existe, a fé faz você ver o invisível. Pela fé, você vê a vitória. E a gente lendo em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, mostra vários homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. Se você viver pela fé, você vence qualquer coisa. Mesmo que muitos olharam para a vida de alguns e disseram assim, o que ele pensou não aconteceu. Não aconteceu enquanto ele estava vivo, mas aconteceu depois. Mas não importa. Quem tem fé, não importa. Vai acontecer. Ou hoje, amanhã, ou daqui a 100 anos, vai acontecer. E vários servos de Deus viveram por fé. Abraão foi tido como o pai da fé, porque ele creu. Mesmo quando Deus disse, me dá Isaac, que Abraão já era velho, quando Deus disse, me dá Isaac, ele já tinha muito mais de 100 anos. Quando ele teve Isaac, ele tinha 100. Isaac já tinha mais ou menos... ele já tinha mais uma idadezinha grandinha, assim, vamos dizer, 8 anos. E Deus disse, me dê Isaac. A Bíblia diz que ele nem titubeou, ele deu. Porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. E olhe, que naquela época não existia ninguém que foi ressuscitado. Ninguém nunca ouviu falar que ninguém tinha ressuscitado. E Abraão creu que mesmo Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. E, de alguma forma, como dizer a palavra de Deus em Hebreus, de alguma forma ele ressuscitou. Porque ele, pela esperança, ele trouxe a existência aquilo. No último ato, Deus disse que ele não fizesse nada. De certa forma, Abraão recebeu ele dos mortos. Deus entregou o cordeiro e o cordeiro ficou no lugar de Isaac. Mas ele foi fiel até o fim. Ele creu que Deus poderia ressuscitá-lo. Onde ninguém falava de ressurreição. Ainda. Nunca ninguém tinha ressuscitado ainda. Mas ele creu. Então, muitas vezes, o problema é a falta de fé em Deus. A falta de fé na palavra. O mundo jaz do maligno. O mundo está sem Deus. O mundo não crê em Deus. Ou que crê distorcido. Não tem fé, não coloca fé nele. Porque Deus, ele age em tudo. Tem gente que acha que Deus só age na parte religiosa. Não existe isso, não. O homem dividiu. Eu tenho uma vida religiosa e uma vida secular. Não existe isso, não. Na palavra, se você ver, não tem. Não existe essa divisão. Não tem. Quem inventou isso de vida religiosa e vida secular? Um homem moderno. Porque antes não tinha isso, não. A pessoa que servia a Deus, ela servia 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, em casa, no trabalho, onde fosse, ele era servo de Deus. Ou não é? Quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, você é crente onde for, em qualquer momento. Uma vez a gente estava na praia. Há muito tempo atrás, a gente estava na praia. Aí caiu uma pessoa endemoniada. Quem expulsou o demônio? Os irmãos que estavam na praia. Porque a gente estava no lazer. Depois expulsou o demônio e voltou para jogar bola. Pastor Márcio. E a pessoa só é pecado, Márcio. Não, pecado não é isso. Isso não é pecado, a Bíblia não diz. Pecado é quando você desobedece a Deus. Estava endemoniado, repreendeu, expulsou o demônio, o cara não quis aceitar Jesus, mas a gente voltou, foi jogar bola. Se Deus não tivesse com a gente não expulsava o demônio, não. Deus sabe o teu coração. O bom de tudo, Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você é. Deus sabe de tudo. Você, para Deus, é um livro aberto. Mesmo que eu não conheça você, mas Deus lhe conhece. Deus sabe de tudo. É por isso que eu fico... Aí vem tem irmão que fez justificando, eu não preciso de nada, eu não preciso falar nada, porque Deus sabe. Deus já sabe. Tem gente que fica com enrolamento, mas parecendo uma enrolação grande. Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Você pode me enganar que eu sou um homem comum, mas você não engana Deus, não. Lembre-se,
Para se chegar diante de Deus precisa de fé. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Hebreus 6:11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê que Deus existe, Ele é galardoador, para se chegar a Deus, você tem que ter fé, crer na palavra do Senhor. Então o problema de muitos é isso. Muitos se preocupam com isso até hoje. O que é que vai comer, o que vai vestir. Até hoje tem gente assim, ansioso. Ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, o que é que a gente vai comer? A Bíblia diz que basta o dia o seu próprio mal, amanhã é outro dia. E às vezes a pessoa pensa e não chega outro dia, ele morre antes. Tá. Tenha fé, creia na palavra. Então, muitos, por ter falta de fé em Deus, mesmo sabendo que Deus cuida, ele fica preocupado. Porque Deus está cuidando dos pássaros até hoje. Deus está cuidando dos lírios até hoje. E quando ele diz que vai fazer, ele faz. Ele cuida de mim e de você. Se você crê, ele faz isso. Mas se Deus está cuidando até hoje, ele falou isso, Jesus falou há 2000 anos atrás, isso é aqui que eu estou lendo. Mas veja que Jesus continua cuidando dos pássaros até hoje. E cuida de você. Se você tiver fé, ele cuida de você também. Porque ele tem prazer nisso. Ora, Deus, ele nos alimenta, ele nos veste, ele nos livra. O exemplo do povo no deserto. Creram na palavra, saíram do Egito e foram para o deserto. No deserto está dizendo, é só areia e sol. Não existe água, não existe comida, não existe nada. E eles passaram 40 anos no deserto. Isso, para mim, para você, é impossível. Se eu entrar no deserto, com 2, 3 dias, a gente morre. Eu digo, 2, 3 dias, eu ainda estou sendo... A pessoa morre logo, porque vai ficar sem água, vai ficar desidratado. O deserto está o quê? 58 graus, 60 graus, 70 graus. Ninguém aguenta isso, não é muito quente. Vai-se embora a água, porque 70% do corpo do homem é água. Ele vai se acabando. Mas o povo ficou 40 anos no deserto e Deus deu água, deu comida, as vestes não se acabou, nem as sandálias. A Bíblia diz isso, não se acabou. Como é que foi isso? Deus cuidando do povo. Porque pela fé eles entraram, foram no deserto até o lugar, até Canaã celestial. É a mesma coisa que eu digo para você. Se você tiver fé, você vai passar esse deserto até Canaã celestial, Deus vai cuidar de você. Ele vai te dar vestes, ele vai te dar comida, ele vai te dar água, ele vai cuidar de você. Creia tão somente. Veja quantos missionários saem para pregar a palavra em outro lugar, que nem conhece, e Deus não está cuidando deles. E não foi um, não, é um bocado. Não é um, não é 1000, não é mais, não é 10 mil, é mais. Espalhado no mundo inteiro pregando o evangelho, não só hoje, anteriormente e no futuro ainda, até Jesus voltar, eles estão lá pela fé e Deus está cuidando. Deus está cuidando, porque Deus cuida, irmão. Deus se responsabiliza pelo filho dele. Deus não é aqueles pais que a mulher tem que botar ele na Maria da Penha para poder pagar pensão alimentícia. Deus tem prazer em alimentar seus filhos. Eu vi ninguém botando Deus na justiça por causa disso. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, a gente cantou aqui, Deus é poderoso. Então muitas vezes o problema é a falta de fé em Deus que atrapalha. Sabe que Deus ama, sabe que Deus cuida, sabe que Deus pode ajudar. Ele nos conduziu no caminho da esperança até hoje. Ele nos conduz. Se você tem fé, se você crê nele, ele está nos conduzindo pela esperança, no caminho da esperança. Muitas pessoas ficam desesperado porque que vai acontecer amanhã ou o que vai acontecer depois. Mas o servo de Deus sabe que em todo momento Deus está com ele. Não importa a situação, não importa o que está passando, Deus está conosco. Deus, ele demonstrou o seu cuidado. Como? Se você observar direitinho no texto, Deus demonstrou o cuidado conservando os pássaros. Ele conserva até hoje. Deus demonstrou o seu cuidado cuidando dos lírios, inclusive até hoje, que senão já tinha extinto. Depender do homem. Quando o homem vai cuidar de alguma coisa, ele acaba. Ele destrói. Pode ver. Quando a coisa está debaixo do poder do homem, ele acaba com planta, ele acaba com animal, ele acaba com tudo. É o único ser vivo que acaba com o seu habitat natural, é o homem. Os outros animais, as plantas, ninguém faz isso. Só o ser humano que se diz que é racional. E o medo é isso, você viver
na sua própria sapiência, no seu próprio conhecimento. É a pior coisa que tem. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Você viver na sua própria consciência, na sua própria sabedoria, é a pior coisa que tem que você pode fazer. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você teme a Deus, você é sábio. Porque Deus sabe mais do que eu. E Ele sabe por mim. Ele vai me colocar no lugar que Ele quer que eu esteja. Muitas vezes a gente, pela própria nossa perna, a gente vai... O nosso próprio caminho é ruim. A Bíblia diz que os homens podem até fazer caminhos, mas o caminho verdadeiro, o caminho que conduz a Deus, só através de Jesus Cristo. O homem pode até fazer plano, mas a resposta só vem de Deus. Não é proibido fazer plano, mas eu digo a você, só Deus na tua vida que pode mudar os seus planos. Então, Deus, ele demonstrou o seu cuidado, cuidando dos pássaros, cuidando dos lírios, e inclusive ele vestiu os lírios da melhor forma. Tá certo? Deus, ele fez isso com os lírios e muito mais ele fará com seus filhos, aquele que crê, aqueles que conhecem, aquele que anda na presença de Deus. Deus vai fazer muito mais, com certeza. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para cuidar de mim e de você. Tem até o hino que a gente canta: Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu. Esse hino é uma pregação. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com... E está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, isso é fé, irmão. Porque Ele está debaixo do poder de Deus, está guardado. Deus enviou Jesus para cuidar de nós. Assim como Ele cuidou dos pássaros e dos lírios, Deus enviou Jesus para cuidar de mim e de você. Porque a gente estava perdido. Porque a gente estava sem rumo. E Deus enviou Jesus para nos ensinar que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Foi o que Jesus falou nesse texto aqui. Deus enviou Jesus para nos ensinar. Deus enviou Jesus para nos salvar. Deus enviou Jesus para derramar sobre nós a justiça de Deus, a palavra. Ora, porque Deus enviou Jesus? Porque Ele já tinha enviado, isso está na palavra, Ele enviou os profetas anunciando que um dia haveria de vir alguém para salvar a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Pela fé, você crendo nele, Deus vai tirar o pecado da tua vida e tu vai ter agora comunhão com Deus agora, porque a Bíblia diz que existia uma separação, mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que Ele quebrou, Ele derrubou a parede da separação, Ele rasgou o véu de alto a baixo, Ele nos deu livre acesso. A partir de Cristo, as coisas mudaram. Então Jesus veio para cuidar de mim e de você, porque a gente estava se cuidando e estava fazendo errado. Deus disse, como Deus não queria perder seus filhos, Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus com essa missão. Buscar o reino, irmãos, é Jesus, porque Jesus veio anunciar o reino de Deus. E qual é o reino de Deus? João falava, arrependei-vos e crede, pois é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus era Cristo. Cristo começou a falar do céu, começou a falar de Jesus, começou a falar das ruas de ouro, começou a falar da salvação, das boas novas, coisa que ninguém tinha ouvido antes. Jesus veio com outra mensagem diferente. Ele veio para cuidar de nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos transformar. Assim como Ele estava cuidando do lírio, Ele disse, eu vou cuidar de você. Se você crê em mim, eu vou cuidar de você. Se você crê em mim, eu vou levar você para o céu. Se você crê em mim, eu vou tirar você dessa vida e levar para a vida eterna. Por isso que Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É onde Deus está. E onde Deus está? No céu.
Aí eu vou buscar, se eu fosse buscar, eu estou querendo buscar alguma coisa, é tal lugar, eu vou no endereço. Ele mora não sei aonde, a firma está ali, eu não sei o que for que você for buscar. Mas o endereço de Deus é lá em cima. Ele diz: buscai o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, busque o local de refúgio. A Canaã celestial. O reino de Deus que está lá em cima. Mas só Jesus é que te leva lá. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao reino de Deus, ao Pai, se não for por mim. Então ele está dizendo aqui: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? É onde Deus está. E onde Deus está? No céu. Então como é que eu vou buscar o céu? Com Jesus. Porque Jesus veio do céu para nos salvar, para cuidar de nós. Jesus é o verdadeiro pão do céu. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. É a nossa salvação. Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E qual a justiça de Deus? A justiça de Deus é a palavra de Deus. Porque aqui está a revelação e o querer de Deus, a vontade de Deus está aqui. Tudo que é certo, que é justo, que é puro, que é agradável, de boa fama, está aqui na palavra de Deus. Aí ele está dizendo: busque o reino de Deus e a sua justiça. Claro que quando eu busco na palavra, a Bíblia diz que é a palavra que testifica de Jesus. Cuidais, examinais a Escritura, porque ela, de mim, é que me testifica. Se você quer saber sobre Cristo, é através da palavra. Não existe outro lugar. Não existe religião. Não existe, não. O lugar que se fala de Jesus é a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo: busque o reino de Deus e a justiça. E as outras coisas, Deus vai te dar. Aquilo que você queria procurar. Aquilo que você estava procurando. Primeiro, busque a tua salvação da tua alma. Busque a salvação, busque o céu, busque onde Jesus está, onde Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Busque as coisas do alto primeiro. E a justiça de Deus é a palavra. E as outras coisas Deus vai te dar, meu filho. Mas tem gente fazendo ao contrário, está buscando e esquecendo de Deus. Aí Jesus volta, ele está no caminho, ele está inverso. Deus disse: busque o reino de Deus e a justiça, para depois as outras coisas serem acrescentadas. E as pessoas estão correndo atrás, como eu falei, atrás de coisas, de se dar bem, de grande emprego, de não sei o que lá, e procurando isso. Pode fazer isso, irmão? Pode até, mas lembrando que isso não é a tua prioridade. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. O primeiro mandamento. Aí a pessoa não faz isso, está fora dos caminhos de Deus. Eu estou colocando muitas coisas. Ah, irmão, também se eu não trabalhar, eu não como. É o que Jesus está dizendo. O que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou comer amanhã? O que eu vou... É porque você é ansioso e você não anda na presença de Deus. Você não é uma pessoa de fé. Porque se você for uma pessoa de fé, isso aí é nada. Quando a pessoa está no leito de morte, vê o que ele pensa. Não, eu tenho que terminar o meu curso. Eu tenho que fazer aquele concurso para a faculdade. Ou pegar aquele emprego, aquela promoção. E não, ele está pensando: Jesus, tenha misericórdia de mim, me cure. Ele já está chegando, que está sentindo que a morte está levando. Ele já fica com medo. Mas quem tem Jesus diz: ô Jesus, me leva logo. Eu já quero subir. Porque aqui já deu. É visões diferentes, muito diferentes. Quem tem Jesus na vida é alimentado espiritualmente. É vestido espiritualmente, ou seja, ele é alimentado com o maná do céu. Ele está com as vestes nupciais. E a qualquer momento Deus pode nos chamar. Mas quem tem Jesus não tem medo, não. Ele até quer. O exemplo, Paulo, a Bíblia diz que Paulo viu que ele foi arrebatado, ele viu coisas que nem olhos viram, nem ouvido viram. Paulo ficou, daquele momento em diante, pode ver, Paulo ficou muito mais, como eu posso dizer assim, afoito. Ele nem estava nem aí. Tentaram matar Paulo várias vezes, ele não estava nem aí. Disse: não vá não, que se você for, vão lhe matar. E Paulo disse: eu vou agora. Mas não vá não, que vão lhe matar. Ele disse: o morrer para mim é lucro. Paulo não estava nem aí. Se matasse ele, ele sabia que ia para o céu. E já ia encontrar-se com Jesus. Porque Paulo tinha uma vontade, um desejo de ver Jesus face a face, coisa que ele não viu. Mas ele queria ver. E para ver Jesus só subindo, só sendo transferido. E aqui ele tinha certeza.
era um homem de fé e tinha certeza que estava no caminho do Senhor. Então, irmãos, devemos tomar essa decisão. A Bíblia diz, olha, o reino de Deus é a salvação da alma. O reino de Deus, Jesus ele veio pregar, anunciar esse reino de Deus. Receba Jesus, irmão, como seu Salvador. Creia na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Medite nela de dia e de noite, porque é a chave para a vida e vida eterna. A Bíblia diz, sendo assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele diz todas. Todas que eu digo é salvação, paz, amor, harmonia, fé, bênção, vitória, respeito. Tudo que você imaginar, Deus vai acrescentar. Alguém disse, então os crentes são os maiores do mundo. Deus sabe o que dá, porque muitas vezes tem gente que você não pode receber tudo não, mas ele vai dando. E o crente está satisfeito. É melhor servir a Jesus do que estar no mundo. Ah, Pedro falou que fez 17 anos, não foi, Pedro? De evangelho? Pedro, eu fiz 37. Na realidade, eu vou fazer 37 agora em agosto. 37 anos que eu sirvo a Jesus. E não me arrependo. Eu digo aqui, vou dizer na igreja, eu parece que eu sou um ET. Sabe por quê? Eu nunca pensei em voltar. Nunca pensei em desistir. Nunca pensei em parar. Em 37 anos. Pode ir embora quem for, mas eu não deixo Jesus não. Porque eu sei em quem tem crido. O que eu devo falar, eu tenho que falar, incentivando, irmão, permaneça. Jesus está voltando. Mas eu vi muita coisa nesses 37 anos. E se Jesus quiser, eu fico mais 37. Se não, só 7 minutos, tá bom. Ele que sabe. Mas uma coisa que eu digo para vocês. Quem ama Jesus não deixa ele não. Quando você ama uma pessoa, você só quer estar junto dela, ou não? É ou não é? Quando você ama uma pessoa, você só quer estar junto dela, rapaz. Se você ama Jesus, você vai para perto dele. E ele disse assim, eu cuido de passarinho, eu cuido de lírio, eu cuido de vocês. Deus enviou Jesus para cuidar de nós, irmãos. E Jesus veio, Jesus morreu. A gente sempre fala na ceia, ele veio, ele morreu, mas ressuscitou, porque ele tem poder sobre tudo, inclusive sobre a morte. A morte para o cristão não é nada não, é o começo. Até Lúbia estava me dizendo que alguém falou para ela, disse que a morte não é o fim, sabe por quê? A morte talvez se acaba aqui, a pessoa se acaba aqui, mas ele continua. Ele pode até morrer para os outros, mas ele continua vivo. Ele vai se encontrar com Jesus lá na eternidade ou então do outro lado. Ou uma coisa ou outra. Mas ele não morre não, viu? Morre para a gente, mas não segue o caminho eterno. Porque a Bíblia diz, depois da morte, Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Aí as pessoas estão enganadas, que acham que morreu, acabou. Não, não. Morreu, não acabou. Não é agora que começou. Depois da morte, é que tem muita coisa. É a eternidade. Aí sim. Aqui a gente pode mudar, trocar, não sei o que, isso aí. Mas na eternidade, mas não. Quem é de Jesus, é de Jesus. Quem não é de Jesus, não é de Jesus. Porque tem um abismo, a Bíblia diz, tem um abismo. Ou você recebe Jesus agora, em vida, depois que morrer. Ah, mas Jesus tem no bom lugar. Tem não. Porque está escrito. Não foi eu que escrevi, não. Não sou eu que mando nisso, não. Ou eu creio, ou eu obedeço. Agora, como eu estou dizendo, as pessoas vivem no seu próprio intelecto. Negócio. Você não pode discutir coisas, como eu falei, física quântica, se você não estuda física quântica. E tem gente dando pitaco. Não, por causa disso, sem saber. Para falar da eternidade, você tem que ler a Bíblia. Você tem que consultar a palavra de Deus. É onde está revelando. Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. É a palavra dele. Aí quando você lê isso aqui e compreender, aí você pode discutir. Mas tem gente que diz, aí tem muita coisa errada. Só tem 3 ou 4 palavras. É página certa. Eu disse, quem foi que disse isso a tu? Porque esta é a palavra de Deus. E tu já leste? Não. Como é que tu está falando uma coisa que tu não leu? É a mesma coisa. Vamos ler um livro de Tchaikovsky, não sei lá, não sei quem lá. Não, Tchaikovsky é músico. Um livro de alguém aí famoso. Eu nunca li. Como é que eu vou falar daquele livro se eu nunca li ele? Eu disse, não sei não, porque eu não li esse livro não. Eu não sei do que se trata. Mas tem gente falando da Bíblia que ele nunca leu. Aqui é onde está o destino eterno do ser humano. Está aqui. E é uma coisa tão importante que todo ser humano deveria ler. A gente lê tudo, lê Machado de Assis, Zé de Alencar. Eu já li isso tudinho. Já. Lê tudo, mas não lê a Bíblia. O Machado de Assis, Zé de Alencar e outros, essa de Queiroz, é bonito, é poesia, mas ele não é para a vida, não está o destino eterno. Aqui é que está o destino eterno. Queres saber o que vai acontecer depois da morte? Lê aqui. Queres
o Salvador? Leia aqui. Quer saber o que é o diabo? Leia aqui. Quer saber do futuro da humanidade? O que é que vai acontecer? Leia aqui. Pode ver que esse livro é o livro mais importante, mas ele é o menos lido. Eu estou falando pelo mundo, eu não estou falando pelos crentes, porque crente lê, ou deveria ler. Mas esse livro é tão importante e as pessoas não leem. Mas já leu, eu já li já. Machado de Assis, eu gosto muito, aí fica falando. Eu já li outros livros aí. Piaget, eu já li Piaget, eu já li. Um russo aqui que também estava falando hoje de manhã. Eu disse amém, mas já leu a Bíblia? A Bíblia é o livro de Deus que revela Jesus, que revela a salvação. Você já leu ela? Já meditou nela? Viu o que ela está dizendo? O que tem para mim e para você? Não. Então você está perdendo muita coisa, que isso aqui é eterno, viu? Tentar acabar com a Bíblia não consegue. Não. Nunca tentaram destruir umas obras de Machado de Assis, não. Mas a da Bíblia já tentaram várias vezes. Ninguém consegue. Quanto mais toca fogo, mais cresce. Não tem jeito. Esta é a palavra de Deus. E a pessoa disse, não, só tem 2 ou 3 partes certas. Então pegue as 2, 3 partes certas e leia. O livro, outro livro que não tem nada certo, tu está lendo? Que foi escrito por homens, tu está lendo? Aí a Bíblia foi escrita, claro, a Bíblia foi escrita por homens, tem até o nome dele. A Bíblia não engana, não. Tem o nome de João, de Pedro, de Mateus. Eu acabei de ler um texto de Mateus. Não está dizendo, não está escondendo, não. Agora, homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. E tudo que foi escrito aqui foi escrito pelo consentimento de Deus. Ninguém escreveu ao seu bel prazer. Vou escrever isso aqui agora, que eu achei bonito. Essa frase aqui que eu pensei. Não, nenhum é pensamento de homem, não. Porque se fosse de homem, já tinha passado. A Bíblia, irmão, ela tem séculos e séculos, milênios. Ela não é um livro de agora, não. Se fosse de um homem comum, já tinha se acabado. Naquela época que foi escrita, nem existia imprensa. Tinha se acabado. Você já pensou em ser um livro sobrenatural? Deus conservou pelos séculos dos séculos. Ela, só para se escrever, foi 16 séculos para escrever ela, só para escrever. Você imagine. Aí a pessoa vem falar um negócio desse, eu fico me tremendo. É falar de uma coisa que não sabe. E tem gente assim. A única coisa que a gente pode dizer assim, que brasileiro fala que não sabe, a gente até aceita, é futebol. Muitos falam sem saber. Aí fala. Mas a palavra de Deus, você falar sem saber, olhe, só a graça. Então, se você crê, todas as coisas da Bíblia diz, serão acrescentadas, tudo. Salvação, paz, amor, harmonia, fé, bênção, vitória, respeito, todas as outras coisas. Se entregue para Jesus, busque o seu reino, busque a sua justiça. Não fique parado aí esperando as coisas acontecer, não. Que não acontece, não. A gente tem que correr atrás de Cristo, porque Ele já fez a parte dele. Você precisa tomar uma decisão agora. Ouvir a voz de Deus e falar. Se você ouviu a voz de Deus, você tem que reagir. Por isso que eu falei, se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Se Deus falou contigo hoje, não fique quieto não. Se entregue para Jesus. Vamos ficar em pé. Eu vou convidar o pastor Max. Ele vai fazer o convite. E depois a gente vamos fazer as nossas orações. Venham para cá os presbíteros também. E a igreja fica orando. Os avisos a semana normal, viu, mano? Terça, culto, doutrina. Quinta, culto da família. Sexta, oração. Sábado, consagração. Domingo, não vai ter escola, mas vai ter o café da manhã. A gente está aí no domingo de manhã. E à noite o culto. Mas os avisos, se tiver algum, vai ter vigília dia 21 na quarta igreja. E vai ter vigília aqui no dia 28, que é o último dia de fevereiro, que é uma sexta. Amém? O pastor Marcos vai fazer o convite. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém, igreja? Acabamos de ouvir a palavra de Deus. E a mensagem foi muito clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E qual a forma de você buscar primeiro o reino? Qual a forma de você priorizar a Deus?
primeira coisa que você precisa fazer, entregar a sua vida a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama, para te dar mais uma oportunidade de você receber vida eterna. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Para receber essa vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E eu quero perguntar agora se há alguém entre nós que ouviu a mensagem, que entendeu a mensagem e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, deseja ter um encontro com Ele para ter a vida eterna. Jesus está voltando, mas Ele te dá essa oportunidade de te receber. Ele te dará a oportunidade essa noite de receber vida eterna, porque Ele não quer que ninguém se perca, assim diz a palavra. O desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, e a verdade absoluta é Cristo Jesus. Há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora? Há alguém entre nós que entendeu a mensagem dessa noite e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ele te ama. Jesus se entregou no Calvário, derramou o seu sangue por você, por toda a humanidade. Assim diz a palavra de Deus. Há alguém essa noite que deseja ter um encontro com Jesus para ter vida abundante, para ter vida eterna? Esse é o momento, porque amanhã não nos pertence. O amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Amanhã pode ser tarde, tem um hino que diz isso. E é assim a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Alguém? Se não, a igreja continua orando por você, para que o Senhor te conceda uma nova oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O reino dos céus pertence às crianças. Glória a Deus. E a criança está chorando. Amém? Coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Como é teu nome? Cristiano. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos e vamos orar pela vida do Cristiano, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, queremos te louvar, ó Deus, e te bendizer nessa noite, porque Cristiano, Senhor, ainda, ó Pai, iniciando a sua vida nos primeiros anos, entendeu, Senhor, a tua mensagem, entendeu o teu evangelho, e entendeu, ó Pai, que precisa do Senhor, Pai bendito, para ter vida abundante. Ó Pai, continua abençoando a vida do Cristiano, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o teu reino pertence às crianças, e aquele que quiser ver o reino dos céus, seja como uma criança. Por isso, Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Certamente tu o recebes nesta noite e continua abençoando, e que através dele, Senhor, os seus familiares, os seus pais, os seus familiares sejam também alcançados pelo teu evangelho. Em nome de Jesus, abençoe esta vida, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.